aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa reunião de adoração online, mais uma vez aqui na PMB. Meu nome é Lucas Bonatti, eu sou pastor da PMB, da Primeira Metodista Brasileira, aqui em Downtown Miami. Outra vez eu te digo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa reunião online. Hoje nós estamos dando encerramento, finalizando, finalmente, a nossa série de mensagens em reforma, na qual nós buscamos explorar as verdades ou falsas verdades que nos influenciam, que nos influenciaram a vida inteira, que influenciam os nossos comportamentos, os nossos valores, as nossas atitudes, os nossos desejos, e buscamos refletir quais são as verdades que Deus sugere para nossas vidas, que realmente sejam as verdades agradáveis a Deus, para que elas venham a orientar as nossas vidas, os nossos pensamentos, os nossos valores. E de maneira bem extensa e diferente, nós fomos cobrindo várias áreas das nossas vidas. E hoje nós encerramos com, de novo, o exemplo de Moisés. Nós, nas últimas 4 ou 5 semanas, estamos usando a figura de Moisés, a história, o ministério de Moisés, para falar desse legado, dessas verdades, dessa reforma que nós precisamos, ou seja, achando nele uma inspiração da ação de Deus para as nossas vidas. Hoje nós vamos falar do legado, né? O legado que Moisés deixou, um legado enorme, tanto que ainda hoje nós pregamos sobre esse homem extraordinário, né? Humano como a gente, né? Com problemas, com conquistas, com medos, com coragem, com dureza, com arrependimento, com vários atributos que nós todos podemos nos identificar, né? Então hoje nós vamos buscar falar desse ponto, do legado, né? Todos nós queremos deixar um legado na vida, todos nós queremos ser vistos, ser reconhecidos de alguma maneira pelas pessoas que nós amamos especialmente, né? E se der, por outras pessoas também, mas se a gente conseguir ser lembrado pelo que a gente fez e deixou por esse grupo que nos cerca, né? Nossa família, principalmente, a gente fica muito contente, não é verdade? Bem, é isso. Antes da gente entrar efetivamente na meditação de hoje, eu quero apenas fazer alguns anúncios rapidinho para o pessoal aqui de Miami, né? Verdade é, no dia 23 de outubro, a gente vai ter na igreja em Downtown, a gente vai ter o Halloween, o evento de Halloween, uma festa que nós fazemos para entrar em contato com a comunidade. Então, se você puder e quiser participar como voluntário, a gente agradece muitíssimo. Outra notícia é que a partir do dia 3 de outubro, a Igreja Americana vai reativar o culto das 8h30 da manhã no nosso espaço ali no Lightburn Building. Então, a gente vai mudar um pouquinho a dinâmica, tá bom? Das nossas reuniões ali. E, obviamente, quero anunciar aí, já convidando você para ser nosso voluntário e nossa voluntária. A gente está preparando aí para a gente lançar o nosso bazar, né? Vai ser o Bazar do Bem, o bazar da nossa igreja PMB aqui em Downtown, tá certo? Buscando ajudar as pessoas que precisam. Então, se você tem especialmente roupas boas, de qualidade, para a gente poder abençoar as pessoas que não têm e possam comprar por um precinho bem camarada, de maneira que nós possamos conseguir fundos para ajudar algumas situações que nós temos planejado, vai ser uma bênção muito grande, tá certo? Então vai preparando, a gente vai aumentando aí a publicidade nessas próximas semanas, mas já está no forno e já vai ficar pronto, tá certo? Então é isso, vamos orar para a gente preparar nossa mente, nosso coração, para meditar sobre a palavra de Deus. Vamos lá.
Deus de graça, amor e bondade, nós nos apresentamos diante de Ti, pedindo, Senhor, que Tu venhas a nos limpar, nos purificar, nos perdoar e nos acalmar e nos fazer sensíveis, Senhor, à Tua voz, à voz do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, que nesse momento a Tua palavra que é viva possa alcançar moradas nos nossos corações e transformar as nossas vidas. Para que possamos dar frutos, frutos de vida, frutos de graça e frutos de amor. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Fala conosco neste momento e transforma os nossos corações. Reforma as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're all living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're all living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness.
to be overcome by your presence, Lord. Se eu te falar o nome de algumas pessoas, qual seria a sua reação? Será que você já ouviu falar de Leonardo da Vinci? Você conhece? Sabe alguma coisa dele? Ah, não sei. Eu acho que ele pintava. Sim, ele era um pintor, construtor, filósofo. Ele era um artista, uma pessoa talentosíssima, que pintou, por exemplo, o quadro da Mona Lisa, entre outras coisas. Falar Michelangelo, talvez você lembre da Capela Sistina, em que você tem Deus buscando com o dedo bem esticado, buscando tocar o dedo de Adão, mas Adão, sem muita vontade, recolhe o dedo. Bastava fazer assim que Adão encostaria, mas Adão não quer. Então, representando a disposição que Deus tem de nos alcançar sempre, mas nós humanos, que somos pecadores, preferimos o pecado, preferimos a comodidade e não nos esforçamos como deveríamos para estarmos realmente conectados a Deus. Eu poderia falar de tantas outras pessoas, tantas outras ocasiões. Poderia falar de John Wesley, fundador da Igreja Metodista, que era um pastor missionário que quase morreu e aí descobriu que não tinha fé suficiente, que tinha uma vida muito religiosa e não uma vida centrada em Deus, e aí teve uma experiência transformadora no 24 de maio. Poderia falar de Martin Luther King, que é um símbolo da luta pelos direitos de igualdade, de direitos raciais nos Estados Unidos. Poderia falar de John Lennon, que foi um sonhador revolucionário, alguém que pensou fora da caixa e desafiou a mentalidade reinante no mundo, dividido em uma guerra fria, Deixou um grande legado dele, é a música Imagine. Enfim, vários são os exemplos que nós poderíamos ficar pontuando aqui, que são legados. Tom Jobim, Oscar Niemeyer, Tom Jobim que deixou para a gente a Bossa Nova, Oscar Niemeyer que revolucionou a arquitetura brasileira, elevou a arquitetura brasileira para um patamar internacional tremendo. Enfim, são muitas figuras interessantes. E muitas das vezes o legado que cada um de nós queremos deixar não chega nem perto de nada disso. A gente não quer mudar o mundo, a gente quer simplesmente deixar uma casinha para os nossos filhos, ou deixar um conjunto de valores para os nossos filhos, netos e bisnetos, Então, cada um, na sua esfera de influência, dimensiona aquilo que gostaria de deixar como legado, Então, a gente vai encerrar aqui fazendo essa leitura. Está em Deuteronômio, no capítulo 31, para a gente ter uma ideia de qual foi o legado de Moisés e quais são algumas das implicações desse legado para a gente ainda hoje. Então, Deuteronômio 31, eu acho que eu vou ler do versículo 1 até o 15, porque é bem interessante. Vamos lá. Moisés disse essas palavras a todo o povo de Israel. Eu estou velho de idade e já não sou capaz de liderá-los. Já começa com uma humildade, falando assim, não dá mais para eu ser líder de ninguém, eu estou velho. Já cheguei numa idade que não dá mais para mim. Já foi. E aí ele continua. O Senhor me disse, você não atravessará o Jordão. O Senhor, seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Olha que notícia, Moisés, que libertou o povo de Israel do Egito, passou pelo Mar Vermelho, passou por tantas coisas no deserto, tantas dificuldades, foi proibido por Deus de entrar na Terra Prometida, depois de tanto tempo. E eu sempre me incomodei com isso, que parecia uma injustiça de Deus, porque, segundo o texto bíblico, em um momento, Moisés teria perdido a cabeça e meio que se apropriado do milagre de Deus para ele. Mas o que eu acho interessante, por isso eu estou fazendo esse comentário, é que ele simplesmente coloca isso, ele não explica o que aconteceu, ele não reclama, ele aceita
o que Deus designou para ele. E ele diz: o Senhor me disse, você não atravessará o Jordão. E ele continua meio que acalmando o povo. Olha, eu não vou atravessar, mas o Senhor, o seu Deus, ele mesmo vai pessoalmente atravessar à frente de vocês. Ele destruirá estas nações perante vocês, e vocês tomarão posse na terra delas. É interessante também aqui um outro detalhe, né? Curiosidades bíblicas. Assim como eles tiveram que sair do Egito atravessando o Mar Vermelho, para eles entrarem na Terra Prometida, eles precisam atravessar o Jordão. E que em outro texto bíblico você pode ver também que eles também atravessaram de maneira miraculosa. E ele destruirá essas nações perante vocês, vocês tomarão a posse da terra delas, e Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. E o Senhor fará com elas como fez com Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor as entregará a vocês, e vocês deverão fazer com elas tudo o que lhes ordenei. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Vai na fé, meu filho. Então Moisés convocou Josué. Ele disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria. E você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, ele nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. As mesmas palavras que ele dá para o povo de Israel, ele fala especificamente para Josué na frente de todo o povo de Israel. Verso 9. Moisés escreveu esta lei e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os líderes de Israel. E Moisés lhes ordenou: ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas ou do tabernáculo, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão essa lei perante eles para que a escutem. Reúnam o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que morarem nestas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras dessa lei. Os seus filhos que não conhecem essa lei terão de ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. E o Senhor disse a Moisés: o dia da sua morte se aproxima. Chame Josué e apresentem-se na tenda do encontro, onde darei incumbência a ele. Então Moisés e Josué vieram e se apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu na tenda numa coluna de nuvem. Olha a coluna de nuvem aí de novo. O Senhor apareceu na tenda numa coluna de nuvem, e a coluna de nuvem parou sobre a entrada da tenda. Essa é a palavra do Senhor. Texto grande, muita informação, mas é muita história, né? Basicamente, após todo esse tempo, toda essa jornada, mais de 40 anos, finalmente eles estão ali, perto em frente ao Jordão. Falta só atravessar o Jordão para chegar na Terra Prometida. Eles já sabem que o povo de lá de dentro é forte, mas o Senhor prometeu a terra para eles, o Senhor vai dar vitória para eles. E esse é o ponto que Moisés chega e fala: gente, não dá para mim. Estou cansado. É hora de passar o bastão. E não tenha medo, porque quem nos trouxe até aqui, e é o que eu estou parafraseando, não fui eu, foi o Senhor. O Senhor nos direcionou até aqui. E agora ele vai usar a liderança de Josué para continuar liderando. É ele quem vai à frente de vocês. É ele quem vai dar a terra para vocês. Não sou eu, não é Josué. Nós somos instrumentos de liderança nas mãos de Deus. E ele faz isso publicamente. E ele convoca Josué publicamente. Depois ele tem um encontro com Josué e com Deus, ao mesmo tempo secretamente e publicamente, porque eles se encontram na tenda do encontro, mas a manifestação pública da coluna de nuvem se manifesta aí dando legitimidade a essa transferência de poder.
transferência de autoridade, transferência de liderança. A mesma coluna de fogo que guiava o povo, a coluna de nuvem, perdão, que guiava o povo ao sair do Egito, representando a presença de Deus, a direção de Deus, essa mesma simbologia aparece na tenda do encontro, em que a direção, o guia de Israel, naquela que é Deus, sempre é Deus, representado naquela coluna de nuvem, está ali selando a transferência de liderança de Moisés para Josué. Eu achei essa cena fenomenal, fenomenal, porque dá vontade de falar muito sobre estilo de liderança, sobre cultura corporativa, sabe? Sobre cultura corporativa, cultura de família, a importância de você ter um líder que dá exemplo, né? Tenho muita vontade de falar isso, porque para mim são coisas importantes, e isso é parte do legado de Moisés, porque Moisés começou como um líder super centralizador, né? Que tudo era referente a ele, Deus se comunicava com ele, e Deus se apresentou a ele, Deus deu instruções a ele, e ele passava para o povo. Ele era o mediador. Mas chega um momento que essa concentração de poder fica pesada para ele, fica difícil. E aí o seu sogro sugere: chame líderes das famílias e tenham pessoas te ajudando, delegue tarefas, delegue autoridade, delegue poder, delegue liderança. Isso me inspira muito, queridos, porque eu não gosto de ser um líder centralizador. Eu acho que a gente tem que delegar, a gente tem que dar autoridade, a gente tem que dar incentivo para que as pessoas desenvolvam os seus talentos, os seus dons, e que Deus as use. A gente até brincava, tinha uma expressão nas igrejas, a gente usava nas igrejas no Brasil, falava assim: deixa Deus te usar, pô. Então, eu sou muito dessa linha, porque eu acho que a gente tem que dar oportunidade para as pessoas desenvolverem os dons que receberam de Deus, né? Então, por exemplo, a nossa iniciativa do Bazar, eu estou buscando orientar e estimular que as pessoas tomem, recebam, como é que se diz? Ownership. Fugiu. Se sintam seguras para desenvolver o seu dom, o seu trabalho relacionado ao bazar, sem que eu tenha que ficar em cima, direcionando e falando como tudo tem que ser detalhe por detalhe. Eu não sou essa pessoa, não gosto de ser essa pessoa. Então, e chega um momento de simplesmente que ele reconhece que já não dá mais para ele. Me impressiona a humildade de Moisés ao reconhecer o que ele fez, a aceitar os desígnios de Deus e a entender que não dá mais para ele. É o momento de outra pessoa seguir com o trabalho que ele começou, com a missão que ele começou. E isso são valores que eu gostaria que nós pensássemos na nossa vida, seja qual for o legado que você queira deixar. É importante reconhecer o momento ou a coisa que você não sabe fazer, a área que não é a sua área, que não é o seu dom, que você tem limitação. Então você procura direcionar para quem sabe resolver aquela parte, né? Inclusive, eu até conversei hoje com minha mãe aqui sobre uma dessas áreas, né? A gente tem um livro aqui, que também tem em português, sobre liderança, Strength Finder. Eu só lembro o título em inglês, mas é justamente uma escola de liderança que sugere o seguinte: primeiro, que eles te ajudam a identificar quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Só que eles têm uma atitude diferente. Eu sempre aprendi que a gente tem que reconhecer os nossos pontos fracos para a gente melhorar os pontos fracos.
Sabe o que acontece quando você faz isso? Você tem isso aqui de bom e você tem isso aqui de ruim. E aí, quando você só tenta melhorar o ponto fraco, você pensa que vai fazer isso, mas você nunca faz. Porque a sua personalidade é uma, não muda, né? Então você no máximo vai fazer isso aqui, ó. E isso aqui não muda. Ou seja, você fica no limite de mediocridade. Ao contrário, se você pegar o que você é forte, o que você é bom e investir nisso, você vai crescer e naturalmente você sabendo as suas limitações, você vai crescer aqui também, mas sabendo que tem limitações, e aqui você pode direcionar outras pessoas, delegar para outras pessoas resolverem esse tipo de problema que você não consegue, que não é a sua área, que não é a sua praia. Compreende? Por exemplo, na música, eu toco violão, eu toco guitarra. Eu arranho no baixo. Mas eu não tenho como tocar bateria. Nem gosto de tocar baixo, também não é muito a minha praia. Entendeu? Se eu treinar muito, eu posso aprender. Mas não é meu dom, não é coisa natural. Na verdade, eu tentei aprender bateria com meu cunhado e me dá dor de cabeça. Meia hora batendo, me dá dor de cabeça. Não é a minha área. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar encorajar as pessoas. Por exemplo, aqui em Coroguebas eu preciso de um baterista. Achei um adolescente que quer aprender bateria. Estou trazendo ele para tocar comigo. Entendeu? Então, assim, a importância de você ter humildade para reconhecer o que você pode fazer, o que você não pode fazer e quando já não é mais momento para você fazer, né? Quando já não é mais momento de você tomar decisões. Por exemplo, a pessoa quando atinge certa idade, chega um momento que não é mais o momento dela dirigir, por questões de saúde. Fica difícil, né? São coisas assim que eu queria que você pensasse. O que será que na sua vida que você fica tentando e parece que você está dando murro em ponta de faca? Larga disso. Talvez seja o momento de passar isso para outra pessoa e não tentar resolver você mesmo, você mesma. Compreende o que eu estou querendo dizer? Outra coisa muito legal que eu achei é a questão da publicidade e transparência. Né? Ele fala isso tudo na frente do povo, inclusive o ato dele falar com Josué, as palavras que Deus ofereceu para ele, você é o novo líder, da publicidade, está publicamente dando autoridade, publicidade. Tudo que é feito em segredo, querido, é complicado. Liderança secreta não existe. Né? Liderança secreta é espionagem. Só isso aí que deve ser secreto. Qualquer coisa fora disso é problemático. Por isso que eu gosto, por exemplo, a gente fazia isso quando eu imprimi o boletim na nossa igreja. Eu colocava no boletim quanto que a gente havia arrecadado aquele mês, quanto que a gente havia gastado aquele mês. Sem detalhes, só isso. 2 números. Né? Para que as pessoas soubessem o que está acontecendo, inclusive com as finanças da igreja. Né? Enfim, questão de transparência. Você tem, enfim, milhões de coisas nesse sentido. Eu acho que quem fica escondendo coisas não dá margem à corrupção, dá margem à troca de favores, a coisas estranhas. Então, eu agradeço muito esse legado deixado por Moisés, da importância de você declarar publicamente as suas intenções e abençoar as pessoas publicamente. Olha, eu lembro de uma vez que uma pessoa, assim que eu cheguei em Miami, chegou e falou: pastor, meu tempo nessa igreja já acabou, eu sinto muito, o senhor está chegando agora, tal, mas é hora da gente ir embora. Eu falei: tá bom, você pode vir no domingo, dia tal, para a gente poder enviar vocês, fazer uma oração, agradecer pelo período que você esteve aqui com essa congregação, tal. Eu acho importantíssimo fazer isso, sabe? Que era eu, toda pessoa que fala: pastor, vou mudar, vou voltar para o Brasil, vou mudar de cidade, ou não gosto da sua igreja, vou para outra. Desse essa oportunidade da gente orar, enviando, abençoando a pessoa para ela ir embora bem, feliz, pela porta da frente. Isso seria uma coisa muito legal.
Mas o grande legado de Moisés, que o texto está querendo efetivamente ressaltar, é o legado da lei. Né? Moisés são os dois legados. O legado de Moisés foi usado por Deus para libertar o povo da escravidão e recebeu toda uma organização de estrutura social e religiosa e de relacionamento com Deus a partir de Deus, e deixou essa lei com a orientação de que a cada 7 anos, na festa dos tabernáculos, que é o ano das dívidas são canceladas, essa lei fosse, não é clamada não, fosse lida publicamente, para que as pessoas conhecessem, né? Por quê? O texto usa a expressão para que aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto viverem nessa terra. E aí, achei interessante, eu não vou entrar no mérito de lei, o que é, o que não é, período de graça, nada disso, mas eu achei interessante por quão isso é importante. A repetição de certas coisas, o quanto é importante para manter viva a memória, para renovar, e nós somos recheados disso no nosso dia a dia. Tem gente que fala assim, eu não gosto de coisa religiosa. Se a gente analisar bem, você vai ver que isso não é bem assim, porque nós somos religiosos por natureza. Qual é o seu café da manhã? Cada dia é diferente um do outro? Fala para mim, será que é? Olha no meu olho. É diferente seu café da manhã? Repara quando você for tomar banho. O lugar que você começa a ensaboar o seu corpo é o mesmo todo dia ou você cada dia é um? 90% das pessoas vai ser o mesmo. A gente tem uma tendência a repetir e fazer as coisas do mesmo jeito de uma maneira tremenda. A maioria de nós. E a pessoa vem e fala assim, eu não gosto de religião, não gosto de coisa porque é repetitivo. Pelo amor de Deus. Quantos de nós ficam vendo, não posso fazer nada quarta-feira à noite que é dia de jogo. Domingo, tal hora, é dia de jogo. O dia, tal hora, é dia de manicure. Vai falar para mim que não gosta de repetição? Hashtag dá um tempo, né? Mas, enfim. E a gente tem isso na nossa vida. Escolas, coisas se repetem. A importância da escola dominical, a importância do culto, né, da meditação da palavra de Deus, a importância da Santa Ceia. São momentos que nós relembramos coisas, meditamos sobre coisas e trocamos informações para aumentarmos a intimidade que nós temos com Deus. A importância que isso tudo tem na nossa vida é primordial, é super importante. E esse é mais um legado que Moisés deixa para a gente. E eu achei muito legal também essa importância da manifestação pública de Deus naquele encontro entre Moisés e Josué, no encontro em que Moisés passava o bastão efetivamente para Josué, mostrando a bênção de Deus sobre aquele momento, né? Então, que bom é quando nós temos esses momentos em família, momentos na igreja, em que nós reconhecemos a ação de Deus sobre os nossos acordos, sobre as nossas práticas, né? Quando, por exemplo, na igreja metodista sempre tem troca de pastor, quando um pastor entrega, agora essa é a sua congregação, e aí oramos, abençoamos a chegada do novo pastor, né? Não é essa história do pastor é o anjo da igreja. Não é anjo da igreja, não. O anjo da igreja é o Senhor. O pastor é só alguém que está ali para pastorear, para ajudar, para direcionar, para discernir o caminho que Deus quer que nós andemos. Pastor não é anjo. Pastor não é profeta. Pastor não é, alguém super especial. Pastor é alguém separado por Deus para se dedicar a isso, para buscar discernir a vontade de Deus e para a gente caminhar junto.
pastor é um líder, mas nós caminhamos juntos. Uma pastora é uma líder, mas caminhamos juntos. Essa coisa de palavra de pastor ser inquestionável, de bispo e tudo, isso não tem nada a ver com o evangelho. Tá? O poder está na nuvem. A autoridade está na coluna de nuvem. A autoridade vem de Deus e é Ele quem confirma, Ele quem direciona, Ele quem guia. Ele direciona tanto a Moisés quanto a Josué. Ele direciona aquele e aquela quem Ele quer, quem Ele chama para liderar a sua igreja. Então é isso. Eu queria mostrar para você esses exemplos, de alguns dos exemplos, dos legados que Moisés deixou para a gente, né? A importância da humildade, do relacionamento um com o outro, do relacionamento com Deus, da transferência, da delegação de autoridade, delegação de poder, transferência de liderança, reconhecimento das limitações quando elas chegam, a importância de você de tentar buscar, deixar como legado a vida espiritual para a vida na sua família, né? Conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus, a importância de buscar criar hábitos, que a gente acaba chamando de ritual, né? Mas criar hábitos que sejam recheados de elementos que apontam para a presença de Deus nas nossas vidas, né? E sempre buscando a orientação e a confirmação da bênção de Deus publicamente, né? Nada de segredos com Deus, tá certo? A gente não pode guardar segredos para Deus. Então, eu achei que esses são alguns legados muito interessantes. E conforme a gente busca viver uma vida aos pés de Deus, que nós venhamos buscar essa transformação constante, buscar essa reforma constante, para que nós venhamos a aprender a plantar sementes do bem, sementes cheias de graça e amor que possam frutificar e influenciar outras pessoas de maneira positiva. Amém? Essa é a meditação que eu queria compartilhar com você hoje. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.